Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você, a Bíblia. Estou hoje dando continuidade a mais um vídeo da série O Sermão da Montanha. Estamos falando sobre o caráter do cristão segundo Mateus 5. Então se você já está pronto, bora pro vídeo? Por que uma pessoa que chora seria feliz? É importante a gente pensar em cima disso, que as pessoas hoje, elas relacionam o choro com uma tristeza normal, como a morte, como catástrofes, como desgraças e outras coisas. Mas o texto bíblico, ao mencionar uma pessoa que chora sendo feliz, ele aponta para o caráter de uma pessoa única em Jesus Cristo. Entre essas pessoas que choram, temos as pessoas que passam tribulações e as pessoas que se arrependem de seus pecados. Olha só para o que Tiago ele vai explicar no capítulo 4. Ele vai mandar a gente se aproximar de Deus. Depois disso ele vai mandar a gente limpar as nossas mãos pecadoras. Após isso ele vai dizer para a gente purificar o nosso coração, abandonar o duplo ânimo. Depois disso ele vai falar, sintam suas misérias, lamentem, chorem. Não só isso também, como ele vai falar assim, que o vosso sorriso se torne em tristeza, que a vossa alegria se torne em pranto. Tudo isso, Tiago ele vai relacionar com uma única coisa, o pecado. Ou seja, ele vai dizer que as pessoas que vão se aproximar de Deus, elas não vão se aproximar de Deus sem antes sentir a miséria do seu próprio pecado. Porque nenhum cristão ele se sente feliz por ser pecador. Nenhum cristão ele se sente feliz por saber que ele tem uma natureza ruim que o impede de se aproximar de Deus. Então, esse cristão ele se aproxima com choro. Ele não tem alegria de viver em si mesmo, mas ele tem alegria de viver para Deus. Então ele se arrepende, ele é movido pelo choro. E a sua alegria é a alegria de estar com Deus. É importante nós lembrarmos que nós não temos condições de nos aproximar de Deus. Em Isaías 59 vai dizer assim que o nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. O texto de Isaías vai dizer que por causa do nosso pecado, Deus ele encobre o seu rosto de nós e de ouvir nossas orações. O que seria isso? É pelo seguinte sentido. Deus ele é santo e por ele ser santo, tudo que é pecaminoso ele abomina. Ele tem desejo de lançar na condenação. Então ele não olha, ele não observa. Então estamos separados de Deus. E por estarmos separados de Deus, é abominável para Deus olhar para o pecado. Então estamos totalmente separados. Aí é quando Cristo ele vem e nos reconcilia pela cruz, é o que está lá em Efésios 2. Então quando ele nos reconcilia, então Deus volta a olhar para nós, não porque somos bons, mas sim porque o sangue de Jesus nos purificou do pecado. Então quando Deus ele vê o sangue de Jesus marcado naqueles que se arrependeram, é quando Deus volta a olhar para nós de novo. Então não temos de maneira nenhuma uma alegria de estar com Deus porque somos bons, mas sim temos tristeza por nosso pecado, porque Deus foi bom o suficiente para nos aceitar ainda sendo pecadores, sabendo que ele deu um Cristo para nos reconciliar com ele. Se nós olharmos para os cristãos, você vai ver no capítulo 7 de Romanos, do versículo 15 ao 24, Paulo ele vai falar sobre o sofrimento dele no pecado. Ele vai falar assim que ele tenta fazer o que é certo. E todas as vezes que ele tenta fazer o que é certo, ele não consegue. Tudo que ele tenta fazer de bom, ele não consegue. Tudo que ele não quer fazer de mal, ele acaba fazendo. Então, Paulo ele vai dizer no seu último versículo, no versículo 24, ele vai dizer assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é aquilo que Paulo disse? Paulo, pelo seu conhecimento, ele mencionou a tortura romana como a tortura que ele estava sofrendo. Por quê? Porque aquela tortura que Paulo mencionou era quando os prisioneiros eram presos e a condenação era amarrar um corpo morto
em uma pessoa viva. Isso era o corpo da morte. Era colocado uma pessoa que já morreu, costurada no corpo de uma pessoa viva. E aquela pessoa que estava viva, ela tinha que ficar muitos dias com aquele corpo se decompondo na pele dela. Então, algumas daquelas pessoas que sofriam essa tortura não conseguiam sair de lá ilesos. Muitos saíam com sequelas terríveis. Outros morriam, uns ficavam loucos e se matavam. Então, Paulo está dizendo o quê? Ele está falando o seguinte, ele está dizendo que ele está costurado no corpo do pecado. E por ele estar costurado no corpo do pecado, ele sente uma miséria terrível. E ele diz que ele é um homem miserável por estar nesse corpo pecaminoso. Então ele fala, quem me livrará deste corpo? Por quê? Porque ele queria muito estar com Deus. Mas esse corpo muitas das vezes o impede de estar com ele. Essa é só uma demonstração da tristeza de Paulo por causa do seu próprio pecado. Isso também é interligado àqueles que choram verdadeiramente. O outro grupo de pessoas que choram, segundo o texto bíblico, são as pessoas que passam por grandes tribulações. No Antigo Testamento já existia esse contexto de pessoas que choram por muitas lutas que passam. É claro que a primeira coisa que você imagina seria Jó, mas a pessoa que mais passou por tribulação e mais demonstrou esse sentimento quebrantado foi Davi. Por tantas lutas que ele passou, sendo perseguido por Saul, fugindo de pessoas que o queriam matar. Você vai ver os textos de Salmos mencionando Davi clamando o tempo todo a Deus por misericórdia, para livrar dos seus inimigos, para salvar a alma dele, ele pedindo para Deus ter misericórdia, que não tirem a vida dele, falando das terríveis coisas que as pessoas querem contra ele. Paulo, quando ele vai mencionar esse contexto aos Tessalonicenses, ele vai falar da vinda de Jesus. E ele vai falar assim, consolem uns aos outros, lá em 1 Tessalonicenses 4. Então ele vai mandar consolar porque ele vai dizer que a todos que passam por lutas e dificuldades, saibam que Jesus, ele irá voltar e todos serão consolados. O texto bíblico vai dizer que Deus ele jamais rejeitaria um coração quebrantado. E além disso, também vai dizer o texto de Salmos que Deus está próximo daqueles que têm coração quebrantado. Um bom exemplo que eu posso dar para você no Novo Testamento é João capítulo 20, quando fala da ressurreição. Você vai notar que até o versículo 17 vai estar dizendo que as mulheres foram lá ver o corpo de Jesus, mas Jesus já tinha ressuscitado. E Maria Madalena, ela estava chorando, contrita, porque o corpo de Jesus não estava lá. Então é quando Jesus aparece a ela. E quando ele aparece a ela, ele fala para ela avisar os discípulos, mas ela não consegue, ela chora, ela está quebrantada. Aí no versículo 17, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, não me detenhas, mulher, porque eu ainda tenho que é meu pai. Por que ele disse aquilo? É porque o choro dela segurou Jesus perto dela. Jesus não conseguia rejeitar o coração quebrantado dela. Então é um grande exemplo de que Deus jamais rejeita dos seus servos um coração quebrantado. Aí no livro de Salmos ainda diz que a todos os que têm coração quebrantado, Deus cura os corações e ata as suas feridas. Amados, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da série aqui do Sermão da Montanha. Além desse vídeo, eu estou com outras coisas aí, outros planos aí para mais vídeos bons, conteúdos ótimos para vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se não faz parte dessa família, vem fazer parte dessa família. Se inscreva aqui no canal. Vem aprender mais ainda o quanto você puder aprender, tá certo? Eu espero você no próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.